Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu queria de fato trazer para vocês um vídeo definitivo sobre zonas de treinamento. Afinal, a gente já tem bons vídeos aqui no canal e também no YouTube em geral que explicam as zonas de treinamento baseadas em frequência cardíaca, sensação de esforço e até nos limiares de troca gasosa ou lactato. Mas como unir tudo isso num vídeo completo, absolutamente baseado na ciência mais atual e que ainda tivesse aplicabilidade para qualquer pessoa que se exercita? Eu quebrei muito a cabeça e o resultado tá aqui. No final do vídeo, me digam se eu alcancei meu objetivo. Segue aí, Zonas de Treinamento by Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Esse é um vídeo que qualquer pessoa que se exercita ou quer começar a se exercitar precisa conhecer, porque muda tudo, muda o seu relacionamento com a atividade física. Então, já compartilhem nos grupos de treino, para os amigos. É um vídeo que você tem que salvar e deixar guardadinho aí, porque ele é referência. Então, vale também um like já aqui para o nosso canal. Essa divisão em zonas de treinamento é útil para qualquer pessoa que se movimenta, desde atletas profissionais ou amadores que buscam melhora da performance esportiva, até para quem se exercita pensando em emagrecer, melhorar a saúde, se livrar do diabetes ou viver mais. Para qualquer pessoa, quando alguém prescreve um treino ou se a pessoa segue a orientação de uma planilha, de um aplicativo, até a dica de algum amigo, o treino vai vir prescrito da seguinte forma: faça a 60% da sua frequência cardíaca máxima, ou entre 60% a 70% do seu VO2, ou faça um treino leve ou um treino intenso, faça o treino na zona de endurance. Tem um monte de terminologia que podem ou não estar se referindo à mesma faixa de intensidade. É fácil se perder. Confesso que muitas vezes a pessoa não faz do jeito certo porque simplesmente ela não sabe do que se trata um moderado. Mas entender as diferenças dessas faixas e como elas funcionam de fato no nosso corpo vai fazer com que você aproveite qualquer treino de uma forma muito melhor. O mais importante, para o fim de qualquer confusão, é entender o que fisiologicamente qualquer um desses termos ou zonas representa. Conhecendo isso, é como se de repente vocês entendessem todos os idiomas do universo dos treinos. E aí, uma vez poliglotas, tudo fica muito mais fácil. Vamos lá para as tais zonas. Bom, nessa classificação, na qual eu vou explicar a fisiologia por trás, a gente vai usar uma divisão que eu considero já clássica e foi criada por um cientista esportivo, o Dr. Inigo San Millan, que inclusive realizou muitas das pesquisas que são a base de todo o conhecimento desse vídeo. Deixo na referência alguns artigos para quem quiser se aprofundar e realmente são conceitos que mudaram vários paradigmas na medicina esportiva. Ele divide as faixas de treinamento em 6 zonas, de Z1 a Z6. No final desse vídeo eu também vou fazer correspondências a outros modelos de zonas que são também prescritos e utilizados, mas aqui então a gente vai usar esse modelo. A gente vai entender o que cada uma dessas zonas representa metabolicamente, especialmente qual sistema energético é alvo, o que está fornecendo energia para o seu músculo para que ele se contraia em cada uma dessas zonas. Vamos entender alguns conceitos importantes antes de entrar especificamente nas zonas. Bom, as questões metabólicas estão conectadas. Trata-se basicamente do que a gente chama de bioenergia do exercício. Quando a gente fala em zonas de treinamento, qual é o sistema energético que a gente está estimulando? E é isso que a gente quer nos treinos, melhorar os nossos sistemas energéticos. O que está fornecendo energia e para quais tipos de fibras musculares para cada uma das intensidades. Alguns conceitos são importantes que vocês entendam então, porque ao longo das zonas eu vou utilizá-los. O número 1 é o conceito de substrato energético. Quando eu falo substrato energético, é o sinônimo de quantas gramas por minuto nosso corpo está utilizando, ou de carboidrato, que é a glicose, ou de gordura, que são os lípides, que estão sendo queimados, basicamente oxidados, para produção de energia para o nosso músculo. Um outro conceito importante é de lactato. O lactato está em relação direta ao consumo de carboidrato. A gente vê aqui nesse gráfico que conforme a gente vai consumindo carboidrato, o lactato aumenta na mesma proporção, porque o lactato é um subproduto da utilização da glicose lá no nosso músculo. E sempre que a gente consome glicose para fornecer ATP para contração muscular, a gente produz lactato.
Então, eles andam juntos em paralelo. Deixo na descrição um vídeo bem legal sobre lactato que tem aqui no canal para vocês assistirem depois. E o terceiro conceito são padrões de recrutamento muscular. Nós temos dois tipos principais de fibra muscular. A fibra de contração lenta, que é chamada de tipo 1, e a de contração rápida. E aí tem alguns tipos, mas principalmente tipo 2A e B ou X, que são fibras de contração ultra rápida. E ao longo aqui do vídeo, vocês vão entender como é que essas fibras musculares se relacionam então com o metabolismo energético. Vamos começar então a olhar aqui para o nosso mapa metabólico. A gente vai pensar aqui como um contínuo de intensidade. Então, de uma intensidade mais baixa para uma intensidade máxima. A intensidade pode ser descrita de diversas maneiras. Desde medidas intrínsecas, que são sensações e respostas do nosso corpo. Então, aqui embaixo entraria frequência cardíaca ou sensação de esforço. Ou medidas extrínsecas, que são coisas que nos dizem como executar um treino. Então, aqui embaixo seria o pace, né, que é o ritmo, a velocidade que você está correndo, a wattagem, que é a força que você faz no pedal para o ciclista. Então, essas são medidas extrínsecas. Tudo isso pode ser usado aqui no nosso gráfico para indicar a intensidade. Vamos começar então agora com o nosso Z1, que é a zona mais baixa de intensidade, quando a gente está aqui desse lado do nosso gráfico. Aqui a gente precisa de pouca energia, de menos ATP. Você não usa muito combustível e, na verdade, você está usando um pouco de gordura e um pouco de carboidrato e produzindo só um pouquinho de lactato. Nessa zona, as fibras musculares não estão sob um grande estresse metabólico. Seria uma zona utilizada, por exemplo, em dias de recuperação, em treinos muito leves, uma sensação de esforço bem baixa. Você pode conversar, falar frases inteiras. É aquele treino de verdade que você tá de boa. Vamos passar agora então para a famosa Z2, que é a nossa segunda zona aqui no nosso gráfico. Você começa a aumentar um pouco a intensidade do exercício e vai precisar sintetizar mais ATP de forma um pouco mais rápida e em maior quantidade. Você está utilizando um pouco mais de combustível, ou seja, você está precisando de mais substrato energético. A quantidade do consumo de gordura, então, aumenta bastante nessa fase, mas também aumenta o consumo de carbo. E junto, os níveis de lactato vão aumentando ligeiramente. Uma coisa importante se ressaltar é que no Z1 você também está usando carboidrato. Desde os exercícios mais leves você usa um pouco de carboidrato, mas usa também e principalmente a gordura. Mas na faixa de Z2 é quando você queima mais gordura. Esse é o ponto onde você atinge a queima máxima de gordura, que a gente chama de Fat Max. Temos um vídeo no canal sobre isso e lá vocês vão entender bastante, mas aqui no nosso gráfico eu mostro para vocês então que no meio aí da faixa de Z2, uma intensidade moderada, é o ponto onde você tem a queima máxima de gordura. Uma coisa bem interessante, isso é novidade aqui desse vídeo. A gordura só pode ser queimada, oxidada, dentro das nossas mitocôndrias. E é por isso que as fibras musculares de contração lenta, tipo 1, são as que têm a maior concentração de mitocôndria, porque são nelas que são queimadas, oxidadas, a maior parte da gordura utilizada na atividade física. E o que de fato define bioenergeticamente o que é a Z2 e quando você sai da Z2 e passa para a Z3 é esse uso de fibras musculares. Então, quando você começa a trocar as fibras de contração lenta para as fibras de contração rápida, você está saindo de Z2, que é utilizado contração lenta, queima de gordura, etc., para a Z3, que você muda para as fibras de contração rápida que não utilizam a gordura como substrato. Então agora passando aqui do Z2 para Z3. E nessa linha, entre Z2 e Z3, a gente tem o chamado LT1, o limiar de lactato 1, também chamado de limiar aeróbico. É o primeiro ponto de inflexão na curva de lactato, quando seus níveis começam a subir discretamente e, em geral, em média, ele está em torno ali de 2 milimols. No Z3, então, a gente passa a utilizar as fibras de contração rápida, por conta da necessidade de uma produção mais rápida de ATP, usando o carboidrato como fonte. Então a gente diminui o uso da gordura, porque a gente passa a usar menos fibras de contração lenta e começamos a usar o carboidrato e fibras de contração rápida, que tem uma entrega de energia mais rápida do que a queima da gordura. Por que isso acontece? Porque a gordura, apesar de entregar bem ATP, ela tem uma queima mais lenta, existem mais processos bioquímicos na queima da gordura. Já a glicose, o carboidrato, entregam ATP de forma mais rápida. Então, quando você precisa de contrações mais rápidas, você está fazendo mais força, você precisa de mais ATP, o carboidrato é o melhor substrato do que a gordura.
E aí é no Z3 onde acontece basicamente essa transição da queda do uso da gordura, o aumento do uso do carboidrato e um aumento na produção de lactato. Então agora vocês sabem claramente o que separa um Z2 do Z3 e isso é super importante. Bom, mas aí você continua fazendo força, tá numa intensidade maior e a gente vai passar a sair do Z3 e entrar na famosa Z4. No Z4, a gente não usa mais nada de gordura. Então a gordura chegou aqui no nível 0 e você usa muito mais carboidrato. Então o carboidrato começou a aumentar. Intensidade aumentando, você precisa de mais ATP. Carboidrato entrega ATP de forma mais rápida, gordura não é um bom entregador rápido de ATP. E aí você entrou no seu Z4. Essa é uma zona de intensidade que, em geral, as pessoas conseguem manter entre 15 a 30 minutos, dependendo do treinamento e da cabeça. E ela é chamada de uma zona glicolítica, porque é uma zona onde a gente usa muita glicose. Então, é uma zona onde o consumo de glicose é importante. Se você, por exemplo, estiver fazendo o Z4, você vai acabar com o seu estoque de glicogênio mais rápido. E entre o Z3 e o Z4, a gente vê aqui no nosso gráfico, a gente tem o LT2, que também é chamado de limiar de lactato, ou lactato steady state, ou FTP. Em geral, o lactato aí está em torno de 4 milimols. Bom, aqui a gente vê então que o lactato começa a ter um aumento mais acelerado. E vocês sabem por que acontece esse aumento do lactato? O lactato que é produzido nesse metabolismo aeróbio do uso do carboidrato é utilizado pela nossa mitocôndria como fonte de energia. Então ele é como se fosse reciclado. Eu explico isso no vídeo do lactato que eu falei para vocês. Mas essa utilização do lactato só ocorre nas mitocôndrias dos músculos de contração lenta, o tipo 1. Quando essas mitocôndrias estão saturadas, porque você está produzindo muito lactato, porque você aumentou a intensidade, está consumindo muito carbo, essas mitocôndrias não dão conta mais dessa reciclagem do lactato. Esse lactato, então, que está no músculo, acaba saindo para a corrente sanguínea e é por isso que as dosagens feitas nos testes, que são feitas no sangue, lembra? Uma picadinha aqui no dedo ou na orelha, uma gotinha de sangue, mostram que o lactato então começou a aumentar, acima dos 4 milimols em média que ele está ali no LT2. Nesse momento então, de Z4 para Z5, a gente tem o famoso limiar de lactato. E é quando então a intensidade aumentou, seu lactato começa a subir mais rapidamente e é o que define então essa famosa transição de zona. O que acontece se você vai fazer mais força? Se você ainda não está na velocidade que você gostaria, você está subindo uma montanha e fazendo muita força ali na sua pedalada. Você entra no Z5. Aqui nós temos o Z5, que também é chamado de zona de VO2 máximo, que é quando você chega na sua capacidade aeróbica máxima. A gente tem vídeo aqui no canal só sobre VO2 máximo. Nessa fase, a gente não usa nada de gordura, zero. A gente usa muito carbo, a gente está produzindo muito lactato. E é uma intensidade que você consegue sustentar por poucos minutos. 2, 3, 4, 5 morrendo. Seus pulmões e o coração não estão dando conta mais do trabalho. Eles chegaram no seu limite máximo. É a quantidade máxima de oxigênio que você consegue levar da sua respiração até o seu músculo. E o oxigênio é fundamental para o metabolismo aeróbico, ele é necessário quando a gente usa o carboidrato para a produção de energia. Então ali a gente está chegando no limite do uso do carboidrato. Chegamos no limite, 3, 4 minutos, VO2 máximo fazendo muita força, mas você quer mais. Por exemplo, um sprint nos 100 metros livres, uma prova de 50 metros da natação, você faz em que zona? Na famosa zona 6, a nossa zona última aqui do nosso gráfico. Essa é chamada de zona anaeróbica. Nessa zona, então, você ultrapassou seu limite de VO2 máximo, você foi além. Ou seja, a produção de ATP não consegue ser suficiente só com o metabolismo de glicose. Por quê? Porque você não tem mais oxigênio, que é fundamental para esse metabolismo aeróbico. A necessidade de ATP é tão intensa que esse CO2, seu oxigênio que o pulmão está entregando e vai lá no seu sangue, chega no seu músculo, não é o suficiente. Então, provas de sprint, tiros, provas que duram menos de 1 minuto, 20, 30 segundos. Nessa intensidade, a gente usa principalmente as fibras musculares de contração ultra rápida, que são fibras especializadas em metabolismo anaeróbico, que são esses metabolismos de explosão, de alta potência e que duram poucos segundos. Bom, agora vocês entenderam fisiologicamente o que se passa em cada zona. Pouco importa se a gente chama de Z4, se a gente chama de limiar, se a gente chama de Z5 ou de VO2, o que acontece é a fisiologia por trás. É só substituir agora aqui embaixo do gráfico, no eixo X,
pelo que você quiser. Se quiser tirar Z1, Z2, Z3 e colocar porcentagem de frequência cardíaca, vai ficar desse jeito, ó. A gente colocou aqui como porcentagem da frequência cardíaca. Você pode substituir por sensação de esforço, pode usar a escala de sensação de esforço, de 0 a 10, a escala de Borg. 0 a 2 é mais leve, depois 3 e 4, ou você pode só colocar leve, muito leve, forte, muito forte. Pode ser usado o pace para quem corre. Para quem pedala, pode ser usado watts. E você descobre exatamente essas suas faixas de watts ou de pace em testes de laboratório, que você pode fazer na bike ou na esteira, que vão medir seus níveis de lactato. Mas também pode ser feito testes de campo, e a maioria das assessorias e dos técnicos usam esses testes de campo que dão boa estimativa das suas zonas. É o teste de 3K da corrida ou de 20 minutos, é o famoso FTP da bike. Através desses testes, que são padronizados, os treinadores conseguem definir os ritmos, as velocidades, as wattagens de cada uma das suas zonas. E aí, gente, vocês acham que eu atingi minha meta? Eu espero que vocês tenham entendido que as zonas nada mais são do que intensidades de atividade física, onde as coisas acontecem de forma diferente, principalmente no nosso músculo, mas também no coração, porque a frequência vai estar cada vez mais rápida, no pulmão, porque a frequência respiratória vai estar cada vez mais alta, e até no nosso cérebro, porque a nossa sensação de esforço e de cansaço também vai estar cada vez mais alta. Outra coisa importante, fisiologicamente um Z2 é igual para todo mundo, é onde a gente consome mais gordura, a gente usa fibra de contração lenta, mas a métrica extrínseca é super variável. Para algumas pessoas o Z2 está num pace de 6, mas para o corredor profissional, o Kipchoge da vida, talvez o Z2 dele esteja em 3,50 minutos por quilômetro. Isso é muito variável. Além disso, isso pode mudar semanalmente ou mensalmente conforme seus treinos. Quanto mais você treina, melhores são suas métricas em cada zona. Já as métricas intrínsecas, frequência cardíaca e sensação de esforço, variam menos, mas também variam, dependendo do calor, do quanto você está cansado mentalmente, então nem elas são métricas exatas. Mas a fisiologia, essa sim, é sempre a mesma para cada zona. Ou seja, fisiologicamente as zonas são todas iguais, mas no final, cada um tem a sua. E eu espero que a partir de agora, você use as suas zonas com muito mais sabedoria. É isso aí, deixe seus comentários. Quem já conhecia dessa forma tão aprofundada, incluindo a questão de fibra muscular, limiares e consumo de substrato energético, cada zona de treinamento. É isso aí e até o próximo vídeo.